Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde estou com as diretoras de Vai e Vem, Tica Barbosa e Fernanda Pessoa. Parabéns pelo filme, muito obrigado por me receber nessa tarde. O Vai e Vem já estreia nos cinemas nessa quinta-feira. Qual é a sensação de poder finalmente trazer o filme para o circuito comercial? É uma grande alegria, enfim, é um filme que a gente estreou ano passado como filme de abertura no Olhar de Cinema, no Festival Olhar de Cinema, e no ano seguinte já poder, enfim, ter uma estreia, né, em cinemas, para nós acho que tem um valor simbólico muito grande. Acho que a gente vê muito essa ideia de que o cinema é para ser visto, né, em audiência, em coletivo, enfim, em comunidade. E nesses tempos onde cada vez é mais difícil, né, ter público, acho que é importante persistir nisso. Os filmes que já são, né, são cinemão, documentários tradicionais, já tá difícil de conseguir entrar em circuito, ficar em circuito, ter bilheteria. Então, pra gente é um desafio que a gente está gostando de enfrentar aí. E a gente está com muita esperança que o filme converse com o público, assim, né? Porque apesar dele, né, ter esse nome, né, cinema experimental, que às vezes as pessoas ficam meio assustadas, é um filme que tem uma narrativa que é super inteligível, super, né, dá pra gente entender, dá pra gente pegar a narrativa. Então, a gente espera que dê certo, que o público se interesse e venha ver. Nós somos mulheres criadoras. Você pensa nisso? Seguimos dançando essa dança feminina y poderosa. Qué lindo fue verte, amiga. Pienso mucho en lo que dijiste, en la última carta. Pero me muevo en esta danza entre nosotras, bajo nuestro propio ritmo, entre tanta muerte y violencia. ¿Esto cuenta? Bom, partindo então dessa ideia da narrativa, o cinema consegue se comunicar em diversos países, independente mesmo da língua. E essa questão da comunicação é muito forte, muito presente no filme, pois vocês estão em países completamente diferentes e utilizam por meio dessa linguagem, né, do cinema experimental para poder conversar por meio de videocartas. Então, como foi para vocês mudar a comunicação tradicional que nós temos hoje em dia para essa comunicação por vídeos, por meio do cinema? O filme ele surge justamente disso, né? De entender que a comunicação tradicional que tinha naquele momento da pandemia, né? Que era tipo Zoom e WhatsApp, né? E monólogos de WhatsApp, não dava conta, né? Então a gente... Vai entrar um cafezinho aqui. Tá, obrigada. Ele surge muito disso, assim, né? Da gente entender que talvez aquele tipo de comunicação mais tradicional não desse conta da realidade que a gente estava vivendo, né? A gente estava vivendo um momento super complexo, março de 2020, pandemia, governo Bolsonaro, a Tica em outro país, né? Então a gente realmente só tinha essa opção da comunicação à distância. Então foi uma forma de dar conta da realidade de uma outra forma, né? E mostrar o que estava acontecendo, né? Acho que é isso, assim, também. Quando a gente conversou sobre fazer o filme pela primeira vez, a gente fez um Zoom para conversar sobre fazer o filme, rolou um panelaço, porque o Moro tinha acabado de sair do governo Bolsonaro, era o dia, e muito panelaço. E a Tica assim, o que está acontecendo aí? O que é isso, né? E era todo dia aqui, né? Então, eu falei, nossa, aqui todo dia. Então, tinha essa vontade de mostrar mesmo, que ela vivesse um pouco do que estava acontecendo, sabe? Experienciar mesmo, assim, dar esse gostinho do que está sendo o Brasil da pandemia do Bolsonaro, né? Então, acho que vem muito disso. E cria... Pode ficar à vontade. Qual conteúdo? Você tem... É diferente igual. do meu? Ah, tá. E acho que também criou esse desafio muito, assim, né, de como trazer o significado, um simbolismo para as imagens, para o som, para que pudesse realmente traduzir não só o que estava acontecendo ao nosso redor, mas também uma sensação íntima, né, pessoal. Como expressar para a Fernanda, enfim, esse momento de certidão, esse momento de tentar entender esse novo país que eu estava morando, poder mostrar para as pessoas que eu estava me conectando, que eu estava, enfim, ressoando de alguma forma nesse momento, mas muito com o desafio formal mesmo, de expandir, né, enfim, a representação da imagem. Acho que isso foi muito poderoso nas videocartas. Realmente a gente criar um desafio de traduzir através de imagens, de sons, muito além de somente um retrato, né, político e social do país que a gente está.
E além desse retrato documental que nós acompanhamos, né, e da compreensão do que se passa no outro país diferente do nosso, há também uma certa ajuda, né, que cada uma acaba passando para a outra. Sim. Devido à crise sanitária, porque por mais que sejam países diferentes, tinha, né, a crise sanitária, a pandemia do coronavírus, e também tinha a crise política, que cada um dos países, vocês estavam enfrentando nesses países. Então, como esse olhar do outro pôde ajudar vocês a superar, né, passar por esses problemas que vocês passaram? Eu tenho falado, né, assim, que acho que o filme foi um pouco estratégia de sobrevivência, assim, né? Não só porque a gente tinha que, né, manter aquela disciplina para fazer o filme em 3 semanas, né? Cada filminho em 3 semanas, a carta, e ter que digerir tudo o que estava acontecendo, né? No momento que a gente tinha que botar na carta, a gente de alguma forma também conseguia refletir um pouco sobre o que estava acontecendo, não ficava só consumindo informação ou vivendo aquilo, né, sem conseguir olhar para aquilo. Mas acho que cada uma dava muito apoio assim para a outra também, né? Quando eu via a carta da Tica, eu ficava super emocionada e me dava um gás assim de querer criar, de querer responder ela, né? Ela me mandava uma carta super legal e eu falava, não, eu quero responder uma bem legal também para responder, né, à altura, assim. Então, acho que foi muito instigante assim, essa troca, né? Foi bem uma provocação, né? Uma provocação fílmica, assim, acho que foi muito interessante também, porque além de cada carta ser inspirada por uma das cineastas que estávamos pesquisando, enfim, no total, a gente fez o longo inteiro com 16 videocartas e depois para esse lançamento acabaram sendo 14, tivemos que cortar 2. Mas cada uma, enfim, a gente se sentia instigada e provocada pela cineasta que a gente estava estudando ou pesquisando e se influenciando para criar uma carta, enfim, à altura do que a gente estava, né, observando, enfim, dessas mulheres, e ao mesmo tempo como responder uma para a outra. Então, se a Fernanda me mostrava a situação que estava no Brasil, enfim, uma carta de Maringá, que ela me mostra Paraná pela primeira vez, que eu fico em choque vendo as coisas, num lugar que eu não quero nunca ir, né, assim, vendo aquilo, e aí, enfim, qual que é o paralelo que eu posso mostrar para ela daqui, né? Então, não era, enfim, foi uma provocação muito interessante nesse sentido, porque não era só através de tentar criar um diálogo entre as cartas, mas também uma provocação fílmica estética, né, entre as duas. Mas só um parênteses, coitado do Paraná, amiga. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Naquele momento... Eu acabei de voltar do Paraná, tava na Socina, em Foz do Iguaçu. Meu namorado tá em Curitiba. Meu ex era de Maringá. Mas naquele momento, você pensa nos cartazes, a maioria Maringá especificamente. A Maringá é a terra do Moro, né? Maringá, então. É uma terra onde... Melhor Maringá do que o Paraná. Não vamos Correção. Não quis ir pra Maringá. Né? Porque Maringá é um lugar onde o Bolsonaro ganhou com, sei lá, 95%. Sim, é isso. Assim, quero chegar, sentar num boteco e ouvir nessas conversas toscas, enfim. Que a minha ex-sogra ia com a cachorrinha Dilma e as pessoas xingavam ela assim, Mas enfim, acho que... Isso é uma defesa, né, para os espectadores do Paraná irem assistir o filme, porque a gente não fala mal do Paraná. Sobre esse estudo que vocês basearam, né, o próprio documentário, o artigo, né, envolvendo cinema experimental de diversas mulheres, como surgiu esse interesse por montar o filme nesse formato, e como vocês buscaram, né, escolher quais das cineastas em cada momento se inspiraram? Parte de um dispositivo de antemão, assim, né? Eu mandei para a Tica um livro da Robin Blatz, que chama Women's Experimental Cinema, que são 16 artigos sobre o trabalho de cineastas mulheres muito da vanguarda norte-americana, né? Que eu tinha muita vontade de realmente ter essa referência mais forte, assim, né, em mim. Chamei a Tica para a gente fazer esse jogo, né? Então começou com esse dispositivo. Vamos nos comunicar de uma outra forma, fazendo esse exercício prático-teórico, né, esse estudo, botando em prática o que a gente está vendo dessas mulheres como estilo, como tema. Então, ele surge desse dispositivo. Aí a gente depois, com o tempo, né, viu, assim, a gente olhou, 16 cartas, se cada uma tiver 3 a 6 minutos, talvez depois tenha uma duração de um longa, mas vamos ver, não vamos agora nos impor que é um longa, né? Vamos ver o que dá, pode ser que não dê nada, pode ser que seja um exercício entre a gente, uma forma da gente se comunicar. Pode ser que seja isso, mas aí lá pela 4ª carta a gente decidiu radicalizar a pesquisa, porque
percebemos que isso, como a Fernanda falou, era um livro muito centrado nessa vanguarda norte-americana e eurocentrista um pouco, porque, enfim, de 16 mulheres, só uma era uma mulher negra, a Cheryl Dunye, e aí nessa compreensão de que somos duas mulheres latino-americanas e que por mais que a gente quisesse influenciar, né, por novas referências femininas, fazia sentido ter referências latino-americanas. E tinha uma vontade também, né? Tipo, qual que é o cinema experimental latino-americano? Que também a gente não tem acesso, não chegamos a conhecer. Então aí veio uma pesquisa que fomos procurar por esses outros nomes. Durou, né, uns dias, acho que uma semana, assim, para realmente juntar algumas possibilidades. Aí chegamos a escolher esses 4 nomes novos. Foi doloroso ter que tirar 4 nomes daquele livro, que todas, enfim, eram muito interessantes de pesquisar. Mas aí viemos com uma mexicana, Jimena Cuevas, a Paula Gaitán do Brasil, a Narcisa Hirsch, da Argentina, né? E a Zainabu. E a Zainabu Irene Davis, que era outra cineasta negra de Los Angeles, que também achamos que fazia sentido, né? A Paula de São Paulo, talvez uma outra cineasta de Los Angeles. E foi nesse momento também que o filme realmente virou um longa, né? Assim, a gente, com as 4 primeiras cartas, a gente fez um curta, o Igual, Diferente, Ambas, Nenhuma, que estreou no ITFA logo em 2020 ainda, e começou a circular, e que mostrou pra gente que essa forma fazia sentido, né? Que o que a gente estava fazendo tinha um diálogo com o público. E aí a Jéssica Luiz, que é a produtora do filme, entrou também nesse momento. Foi tudo meio junto, assim, né? A gente mudou a perspectiva do filme, fez o curta, a Jéssica entrou e aí a gente falou, tá, então vai ser um longa, agora é um longa. E a gente começou a pensar realmente que quando chegasse no final a gente ia ter esse longa de 1h20, 1h30. E como o processo não mudou muito também, porque era isso, a importância da gente ter liberdade de criação das cartas. Mas aí quando também viram um formato, né, viram longa, enfim, juntar as cartas e realmente formatar como, não digo um produto, mas como uma peça final, aí a gente passou por um refinamento de edição, de juntar uma carta com a outra, as transições, e aí realmente foi o processo de montar juntas o filme, no final. Bom, para finalizar, a sororidade é outro elemento muito importante durante todo o filme. Parte também da própria compreensão, da própria autoajuda, né, e da empatia de uma mulher para uma outra, e também pelo lado do cinema, devido às referências que vocês fazem a cineastas experimentais, que muitas das vezes acabam não sendo esquecidas graças ao mercado patriarcal, graças à forma como a sociedade, infelizmente, segue. Então, que vocês pudessem falar dessa questão da sororidade presente nesse filme, nessa questão tanto da compreensão, da autocompreensão das mulheres e também na busca por trazer essas cineastas, né, para serem discutidas, também para serem assistidas. Acho que esse é um tema fundamental, né? Assim, um dos temas principais é a amizade entre mulheres, coletivos de mulheres, né? E acho que essa é muita trajetória também que a gente vai fazendo no filme, né? Primeiro a gente começa muito individual, né? Eu e a Tica trocando entre a gente em relação com essas outras mulheres, mas aí a gente vai expandindo para esses coletivos, encontrando essas mulheres ao nosso redor que vão preenchendo a nossa vida e que vão realmente criando essa noção de comunidade, assim mesmo, né? Então acho que esse é um tema essencial e uma das lições maiores, assim, que a gente tirou do filme, assim, né? Criar com mulheres, produzir com mulheres, estar junto de mulheres, pensar política com mulheres é uma coisa essencial pra gente. E o filme é muito produzido por... Né, a equipe é quase majoritariamente de mulheres. Sim. A equipe de distribuição também é quase majoritariamente de mulheres, assim, então a gente está muito rodeada de mulheres e acho que isso mostra no filme, assim, né, também, esse apoio que uma dá para outra, acho que essa compreensão maior de que, uma coisa que a gente sempre fala, que é esse jargão político, né, dos anos 70, do feminismo, de o pessoal é político, e isso está muito claro no filme, né, então, mesmo quando a gente está falando de uma coisa muito pessoal, né, eu estou me abrindo de uma coisa muito pessoal, a gente entende que aquilo é político porque é a condição das mulheres, assim, também, de alguma forma, né? Essas reflexões que pra gente são individuais, mas que são coletivas também, né? Então, acho que é isso. Acho que é bem isso. Não, porque falou tudo, assim. Acho que no filme tá claro, né? A gente retrata as mulheres ao nosso redor e de uma forma também muito querendo entender também essas mulheres, né? Não só, enfim, refletindo sobre a realidade sociopolítica, mas as fragilidades também, as forças, né? Acho que isso foi uma forma também de podemos não só homenagear as mulheres que vieram antes de nós, mas também nos entendemos com essas mulheres também nessa trajetória, né? De uma questão de cinema, mas também, enfim,
fazendo uma referência também às mulheres ao nosso redor naquele momento que nos deram força, né? A gente foi sustentada por essas mulheres. Exato, a força das mulheres. Na pesquisa e na vida real, né? É muito bonito, porque realmente as músicas, a maioria é feita por mulheres também, a trilha sonora, enfim, acho que esse é um filme que também elas mesmas carregaram para si mesmas, e acabou sendo um filme de muitas ali, todas presentes. Muito obrigado, parabéns pelo filme. Boa estreia. ¿Dónde está el inicio de un nuevo año? ¿El renacimiento de la democracia? ¿O una nueva chance? The north wind is blowing. All women. Oh, shit. Pero ese maldito pasado sigue vivo y armado hasta los dientes. Luzes grises, madrugada, ilha, luzes apagadas, e o medo é de enxergar. Entre linhas, entre salas, essa brisa que não para, nem tem perigo de parar. No salão das ilusões é permitido dançar. No salão das ilusões é permitido dançar. O que é ser um corpo de mulher ou LGBT em tempos de morte, doença? Protégenos a todas nosotras, negras, morenas y blancas, indias, putas y lesbianas. No salão das ilusões é permitido dançar para papaiar. Vendrá el día donde esos canallas y patanes, esos hombres minúsculos, serán combatidos por mujeres, mujeres inmensas,